Maico, isso aqui. Ah, bom. Nosso amigo. Amém, querido? Quero te convidar a se colocar em pé. Texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu vou projetar aqui na versão atualizada, que está assim. Eu, João, irmão do nosso companheiro na tribulação, nessa versão está irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode sentar, meu querido? Nós começamos uma série de mensagens, que eu até pensei que eu ia pregar só domingo passado, mas essa semana Deus me incomodou para continuar. Então, domingo passado, nós pregamos o versículo 3 desse capítulo. Se você quiser, está lá no YouTube. E nós vamos hoje comentar o versículo 9. O contexto é o mesmo, né? Nós não vamos mudar esse contexto. João está numa ilha como prisioneiro. Até domingo passado eu falei que seria mais ou menos uma Alcatraz dos nossos dias. 90 anos de idade, por causa do Evangelho. Eu penso como é que deve ter sido para João, porque algumas questões ele sabia que aconteceram. A primeira delas, ele sabia que todos os seus companheiros, seus 11 companheiros, tinham sido mortos. Ele sabia que aqueles 70 discípulos que viram a manifestação de Deus, o poder de Deus, tiveram que fugir de Jerusalém e alguns também foram mortos. Mas talvez uma das coisas mais terríveis que João teve que saber, porque nós estamos falando aqui já dessa invasão que Roma começa a estabelecer, é a destruição, né, daquilo que Domiciano, Adriano, os dois imperadores que vão estar próximos, através do sobrinho do Adriano, que é Tito, o imperador, ou um grande chefe de um exército, que invade Jerusalém e destrói Jerusalém. Quem assistiu ao longo de manhã, eu falei que foi exatamente nesse momento, para uma afronta, o Nero, o Adriano, não é Nero, né? A gente chama, né? O de Roma, o imperador, isso, o imperador, muda o nome da Judéia para Filistina, e o P e o F são parecidos, então fica Palestina, né? E João presenciou tudo aquilo. E você pode perguntar, como é que estaria na alma de João? Como psicólogo, eu sempre gosto de pensar como é que está na alma da pessoa, como é que ele está lidando com aquelas informações. Ele que viu Jesus de perto, ele que presenciou os milagres, ele que, como todos os discípulos, viu coisas assim espantosas. Ele mesmo vai escrever, ele mesmo escreve, gente, se eu fosse colocar todos os milagres que eu presenciei, precisaria de livros e mais livros. O mesmo João escreveu isso. O mesmo João que escreveu Filhinhos, olha, creia no sangue de Jesus, filhinhos, aquele que está em nós é maior. Filhinhos, se você cometer algum pecado, confesse o seu pecado e Ele vai te perdoar. Tá? Não é uma questão de pecar, confessar, não é isso que ele estava falando. Ele está falando assim, olha, se você realmente se arrepender, você vai confessar, talvez você vai repetir esse pecado, porque a nossa carne é fraca, mas o que não pode haver em vocês é uma acomodação. E é por isso que ele fala, jovens, vocês venceram o mundo. E tudo ele vai escrever, depois ele vai ser preso, por uma misericórdia de Deus, uma provisão de Deus, ou porque Deus queria que ele escrevesse o Apocalipse. Ele não é morto como os outros discípulos, e ele é exilado na ilha de Patmos. E lá ele é solto e deixa ali como uma questão de escravidão. Nós não sabemos se ele sofreu ou teve que fazer trabalho pesado. Nem Eusébio de Cesareia, principalmente Eusébio de Cesareia, que vai, a mando de Alexandre o Grande, fazer uma grande pesquisa sobre esses bastidores. O que nós sabemos é que ele, nessa ilha, ele recebe um comando de Deus, uma palavra de Deus, o próprio Jesus aparece para ele, e aqui é muito interessante, quem foi meu aluno de exegese, eu sempre explicava, né, para os meus alunos, tem um ex-aluno aqui, né Riso? Eu sempre explicava assim, que nós precisamos pegar o grego e entender como é que realmente a palavra está ali. E uma das palavras que ele fala, apareceu um ser, não, ele apareceu Jesus.
E ali a conjugação verbal do estar olhando é a mesma conjugação de eu sei quem ele é, porque eu reconheci. Então imagina o próprio João na ilha de Patmos reconhecendo aquele que ele viu ser crucificado, aquele que ele viu ressurreto, aquele que ele viu subindo, e uma promessa foi dada para ele. Ele estava entre os 500 que o anjo falou: o que vocês estão olhando? O mesmo que subiu vai voltar. E aí, de repente, aparece Jesus para explicar como que é essa volta. Então, como eu disse domingo passado, essa carta do Apocalipse não é uma carta para colocar medo, não é uma carta para nos deixar assim tenebrosos com o que pode acontecer. Pelo contrário, é uma carta que deveria produzir em nós e deve produzir em nós adoração, porque sabemos quem é o nosso Deus. João deixa claro porque ele foi enviado para a ilha de Patmos. Ele não estava ali fazendo um turismo, nem em busca de novas experiências espirituais. João estava ali por causa do Evangelho. E ele fala isso. Eu estou aqui, sou prisioneiro por causa do Evangelho. Meu irmão, a igreja primitiva sofreu muito por causa do Evangelho. Alguns países sofrem muito por causa do Evangelho. E vou te dizer uma coisa muito triste. E eu já conversei nós conhecemos a Jael, né? Aquela chinesa que sofreu, teve que fugir da China. Ela tinha uma ligação parentesco, parece que o avô dela ficou preso junto com Otmani. Então veja só o contexto que ela viveu, né? E ela disse uma vez para mim, o que eu concordei com ela: o Brasil, por não ter perseguição, nunca soube valorizar o Evangelho. E isso é uma questão porque nós estamos vivendo um momento, né, de igrejismo, pessoas que querem só assistir um culto, mas não querem se envolver com a palavra, não é se envolver, fazer um grande ministério, mas se envolver pelo menos com os princípios que são estabelecidos por Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse é o Evangelho que deve provocar perseguição. Sim, esse é o Evangelho que é uma contracultura. John Stott, quando ele falou do Conselho Britânico, ele fala assim, nós vivemos um Evangelho que deve ser uma contracultura. Ele estava falando sobre uma cultura que estava invadindo a Inglaterra, o Reino Unido, e ele fala, não, nós somos uma contracultura a esses valores. E o Evangelho tem que se posicionar através de oração, através de um clamor, através da minha vida, dizer, isto daí não, isso daí eu não aceito. E são posicionamentos que nós precisamos estar fazendo. Então, João deixa muito claro, olha, eu estou aqui por uma questão nobre, por causa do Evangelho. As prisões produziam algumas melhores cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Todo mundo ama Romanos. Lutero fala que Romanos é o Himalaia do Evangelho, né? Mas se você for pensar no que Romanos fala e no que Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Timóteo, que se botar primeiro aqui, 1 e 2 Timóteo produz, é fantástico, é fantástico. O pastor José está pregando uma série de mensagens nas quarta-feiras sobre Efésios, ele e o Alexandre, né? Parece que semana que vem vai ser a Shang, alguém? Ok. Então, você tem uma série de mensagens aqui produzidas num momento de angústia, num momento que as pessoas poderiam estar desesperadas. Eu não sei se vocês conseguem visualizar a cena de Paulo e Silas, né, presos naquele cárcere, sendo ameaçado. Com certeza, ele já sabia da probabilidade dos açoites, ou quem sabe até da decapitação. Se o sinédrio pressionasse, eles seriam açoitados. Sabe quanto açoites, chicotados eles levariam? 39. Porque 40 mata. 40 mata. Então eles recebiam só 39, perto da... Então se ele morresse por causa da chicotada, não fomos nós. Nós só demos 39. Então chega a ser uma coisa meio de psicopata, né? E se eles caíssem nas mãos do Império Romano, provavelmente o único que iria salvar isso seria Paulo, porque ele era romano, tinha cidadania. Já Silas seria decapitado. Ai do Silas, né? Sempre perdendo a cabeça. Mas em nome de Jesus, o Senhor coloca no lugar certo. Então, nós entendendo todas essas verdades. Então, esses homens nos ensinam que em todo momento, sobre qualquer circunstância, nossas palavras e atitudes, das invisíveis às visíveis, devem exalar o bom cheiro de Cristo. Meu amado, presta atenção nisso que eu já disse algumas vezes. As pessoas não querem saber o nome da sua igreja. E como eu disse no domingo passado, tem cada nome, né? Coice, chute no capeta, coice no demônio. Nomes que procurem no Google, nomes esquisitos de igreja você vai achar. Aqui mesmo em Uberlândia, não vou citar o nome, mas tem cada nome que você fala,
Da onde você tirou esse nome? Ah, foi um dia lá no monte, Deus revelou o monte. Ah, o nome. Que joia, ainda bem que foi Deus que revelou. Tá? Mas as pessoas não querem saber o nome da igreja, mas elas querem saber o que é a diferença que a igreja pode fazer. Porque, meu amado, se nós estamos vivendo os últimos dias, e eu não quero colocar medo nem pavor em ninguém, mas os sinais estão aí, talvez sim, talvez não, porque há uma movimentação. Quem assistiu o aulão hoje, eu tentei ser o mínimo escatológico possível, mas aqui para vocês eu posso falar, sim, estamos vendo sinais dos últimos dias, pode ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas a coisa está sendo mexida, tanto é que o título da mensagem dessa série de estudos geopolíticos, eu sempre coloco a palavra tabuleiro. O tabuleiro está sendo mexido. E quando nós começamos a olhar para isto, a minha vida e a sua vida tem que criar uma expectativa. Tem que criar uma expectativa. Os grandes pregadores sempre pregaram sobre escatologia. Os grandes pregadores sempre falaram para a igreja que Jesus vai voltar. A igreja, até o século XIX, ela ouvia a palavra escatologia, maranata, maranata, maranata. A partir da entrada do iluminismo na Europa, a igreja começa a ter que se fechar. A igreja se fecha para combater o iluminismo, que foi um erro dela. Porque quando ela se fechou, ela entregou a educação, ela entregou a mídia, ela entregou tudo para a mão da cosmovisão satânica. E hoje nós precisamos entender o que eu falei hoje pela manhã sobre a concessão de rádios e TVs na questão do Evangelho, porque hoje você tem que filtrar as notícias. Então, quando você começa a olhar tudo isso, você pergunta, mas pastor, onde é que o senhor quer chegar? No papel da igreja. No meu papel, no seu papel. Para aquela mulher do caixa, você dizer assim, ó, Deus te abençoe. Mesmo que ela faça cara feia. Para aquela pessoa que talvez você não quer dar um trocado, e às vezes eu acho sábio, porque a maioria vão fazer uso errado, mas que você pode dizer, olha, eu te abençoo. Ou então você faça como uma vez eu recomendei, quem lembra, quando nós estávamos na Cesar Alvim, eu recomendei a Monte Hebron fazer vários pacotinhos com bolachas e balinhas, e quando alguém parasse, e com versículo bíblico, nós chegamos a confeccionar a gráfica do José Luiz, e nós colocávamos, e a pessoa pediu, olha, eu não tenho trocado, mas está aqui. Eu só falei assim, ó, não minta. Não fala que você não tem dinheiro, porque você está profetizando que você não vai ter dinheiro. Fala, olha, eu tenho isso daqui, tá? E Deus te abençoe. Porque às vezes nós precisamos fazer. Nós temos uma série de folhetos aí que você pode distribuir. Só o endereço ali está na Cesar Alvim, não precisa mudar. Tá? Mas são coisas que você pode fazer. Isso que é exalar o bom cheiro de Cristo. Porque às vezes nós achamos que exalar o bom cheiro de Cristo é você ficar no monte, no reteté. Lá você vai, aliás, você vai ter outro cheiro lá se estiver quente, né? Mas não vai ter o cheiro de Cristo. Então, às vezes nós precisamos parar com essa questão e ter o bom senso. A igreja está precisando do bom senso. Por isso que a igreja está entrando na órbita do humanismo de novo. Então, quando a igreja se fecha, a igreja começa se trancando e vem o petismo. O petismo arrebentou com a Europa. O petismo falou um monte de verdade, meu amado. Mas o petismo fechou os olhos para a essência do Evangelho. Depois vem a teologia da prosperidade, e agora temos os famosos coaching, né, onde a proposta é que você é o centro. E nós precisamos entender que João, se tivesse que ir com a gente, dizer, não, 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 o centro é Jesus. Todos os dias que eu caminhei com Ele, todos os dias que eu vivenciei ao lado dele tantas e tantas experiências, eu vi como Ele se portou quando pessoas vieram para matá-lo. Ele poderia ter feito uma palavra mágica lá, pegado, sei lá, um martelo mágico, não sei de onde, do trono da graça, né, e ter matado todo mundo ali. Ele mesmo fala para Pilatos, Pilatos, a autoridade que você tem foi Deus, foi meu Pai que me deu. Se eu quisesse, eu só faço uma oração aqui, acaba essa palhaçada, estou dizendo com as minhas palavras, tá? Acaba essa palhaçada toda aqui. João falou, não, o centro é Ele. Eu vi como Ele subiu e carregou aquela cruz. Eu vi após a ressurreição como Ele nos procurou um a um, inclusive Tomé que não acreditava. Eu que escrevi sobre Pedro. O João 21 fui eu que escrevi. Eu sei como Ele sentou do lado de Pedro, na frente de Pedro, e olhando, talvez Pedro pensando, nossa, eu sou um pecador, de novo fiz aquele pecado, aí eu, ai. E Jesus, Pedro, você me ama. A única coisa que eu quero saber é, você está disposto a se comprometer de novo? Sempre existe a volta, sempre existe a restauração, sempre vai existir a restituição. Esse é o Evangelho. Você não precisa sair falando isso, mas nós precisamos aprender a viver essa verdade. Eu, João, vosso irmão,
A palavra no grego aqui é uma palavra conhecidíssima, adelphos, mas nesse contexto significa mostrando a nossa paternidade, mostrando a nossa herança. Então, quando João usa essa palavra, e aí você tem que pegar as outras que vem a seguinte, a ideia não é irmão por dizer, legal, eu sou teu irmão. Olha como uma coisa séria, meu amado. Vamos pegar uma pessoa bonita aqui, Augusto. Quando eu olho para Augusto, falo assim, Augusto, o Cairo pensou que era ele, né? Augusto, você é meu irmão. Ah, bacana, pastor, eu sou teu irmão. Só que no mundo espiritual, está dizendo o seguinte, olha, Silas, você está dizendo que o mesmo pai espiritual dele é seu, você está dizendo que vocês dois têm uma mesma paternidade, você está dizendo que vocês dois têm uma mesma herança, é isso que você está dizendo quando você fala, oi meu irmão, está vendo a seriedade? E às vezes nós levamos, né, que nem paz do Senhor, paz do Senhor irmão, peraí, eu estou realmente dizendo que a paz que excede a todo entendimento, a paz que é shalom, que o Salmo 128 fala que traz segurança à minha mesa, destrói os meus inimigos e não me deixa aflito com contas para pagar, esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida, lindo Augusto, porque temos a mesma paternidade? É isso mesmo. Então, olha a profundidade da palavra que João vai usar quando ele fala, nós somos. Então, as promessas de Deus estão fundamentadas no próprio caráter de Deus. Deus vai cumprir as promessas, não porque ele se sentiu acuado, né? Pressionado, porque você foi lá no monte orar, e você clamou, e você falou, dai-me o que é meu, e Deus falou, tá, eu vou fazer. Não, as promessas de Deus estão vinculadas no próprio caráter dele. Só que nós precisamos entender que no caráter dele, emana santidade. Então significa que as promessas de Deus vai gerar em mim santidade, e não presente. E não coisinhas bacanas. Essa santidade tem que gerar no meu coração e no seu coração uma aliança e um comprometimento com uma vida fora dessas quatro paredes. Onde realmente eu começo a entender que o caráter de Deus vai estar produzindo em nós a diferença no caminhar do dia a dia. Então sim, nós precisamos de uma igreja que mude a cidade de Uberlândia? Não. Nós precisamos de uma igreja que mude o meu caráter e o seu caráter. Por isso que eu falo assim, falar sobre reteté, batismo no Espírito Santo, dons do Espírito Santo é muito fácil. Agora eu quero falar sobre caráter do Espírito Santo, domínio próprio, perseverança, fidelidade, amor. É isso que João vai estar trabalhando. Então quando João começa a falar sobre as promessas de Deus, e ele vai vivenciar essas promessas, tanto é que quando Jesus aparece para ele na ilha de Pátimo, e é o texto e o pano de fundo da nossa mensagem, ele não se assusta. Porque ele falou, é como se ele falasse, Jesus, poxa, já tinha passado alguns, talvez, vamos colocar aqui, alguns aninhos ali, tá? Entre a subida de Jesus e a revelação da ilha de Pátimo. E você não encontra ali um cara amargurado, um cara, Jesus, mas que brincadeira, né? Os 11 foram mortos, atrocidade, até Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, precisava, foi porque ele te negou, né? Não. João trabalha com a maior naturalidade porque João tinha um entendimento do caráter de Deus. E por ter um entendimento do caráter de Deus, João entendia as regiões celestiais. É isso que Paulo vai escrever em Efésios. Nós precisamos entender que nós somos benditos, abençoados em todas as esferas das regiões espirituais. Então, nós andamos nesse mundo físico, é uma coisa de doido mesmo. Nós andamos nesse mundo físico com a cabeça no mundo espiritual, com a certeza e as promessas daquilo que Deus estabeleceu na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos avançar nisso. E aí essa é a grande certeza. Então, quem é o cristão? Como deve se portar na casa, na igreja e no mundo? O problema hoje, meu amado, é que a igreja trouxe para essa resposta muitos dogmas, usos e costumes. Então tem coisas que você fala, isso não está na Bíblia. Então nós temos muito mais nãos do que vida e vida em abundância. Eu vim trazer vida e vida em abundância. Nós temos lugares geográficos. Não, crente não pode fazer isso, crente não pode assistir aquilo. Nós temos muito mais proibições do que uma liberdade e discernimento, aquilo que Paulo vai falar aos Colossenses. Capítulo 1, versículo 9. A minha oração por vocês, ele usa a palavra no grego plero, que vocês sejam cheios, que vocês se deixem se encher do todo conhecimento, sofismo, de todo entendimento, gnose. Aí vem a palavra mágica que eu já falei aqui, que para mim é a palavra mais linda que Paulo vai usar, pelo significado dela no grego, epignose,
que vocês possam ter discernimento espiritual. É o que o João vai propor na carta do Apocalipse. Que vocês possam ter discernimento espiritual pelas coisas que estão acontecendo. Esse estudo de manhã, e quem não assistiu, quiser assistir. Gente, quando eu me propus a fazê-lo, eu queria ter feito na terça-feira. Por isso que eu joguei agora. Tá? Mas é interessante, essa semana, como você vai escutando muitas coisas, para quem não sabe, o estudo de hoje de manhã, nós estamos estudando uma série dos juízes, né? Na Bíblia, nós paramos para estudar, desmistificando as mentiras da mídia entre Israel e Hamas. E aí eu coloco lá, você vai ver a fronteira, quem fechou a fronteira, por que a fronteira foi fechada, porque quem tinha que abrir essa fronteira é o Egito, não era, e assim por diante. Tá? Mas, às vezes, nós precisamos entender que falta esse bom senso para a igreja, para ler a palavra, entender e ter esse discernimento. Então, nós temos mais medo do diabo. Houve uma época, alguns anos atrás, que o pessoal de batalha espiritual, e olha, gente, eu dei aula na Neuza Etioca, lá em São Paulo, eu ia toda semana dar aula lá. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu escutava uma pessoa que via demônio em tudo. Você tossia, era demônio. Você cruzava os braços, era demônio. Às vezes, num culto, ele falava assim, se o pastor estiver pregando santidade, e alguém cruzar os braços assim, está em pecado. Eu falei, gente, da onde isso? Então, os pessoal ficam buscando demônio embaixo das cadeiras. E, de repente, se Paulo estivesse entre nós, Paulo ia dizer, que isso? Que isso? Vai ler Efésios capítulo 1. Vai entender o que realmente Deus fez. Por isso que o livro de Colossenses, né, e eu falei 2 slides atrás, o livro de Colossenses tem uma palavra no grego também que eu acho linda demais. Paraketenai, que significa, paralelepípedo vem daí, tá, gente? Essas pedras, essas calçadas, vocês chamam macaquinho aqui, né? Lá no sul nós chamamos paralelepípedo. Paralelepípedo. Tá errado. Minha esposa já está com ele. Isso aí. Gente, para um gaga, essa é uma das palavras mais difíceis para o gago. Viu? E a palavra vem daí, por quê? Porque os romanos, em determinados lugares, o que eles faziam? Eles colocavam essas pedras, então para você andar. Paulo usa essa ideia, andando, que a King James vai traduzir como baby steps, pequenos passos de bebês. Esse homem que simplesmente se apresenta como eu, João, não é outro senão o grande apóstolo João. E nesse momento aí de mídia, nesse momento de selfies, nesse momento de quem, você sabe com quem você está falando, há 3 personagens que eu quero colocar aqui. Primeiro, já estou citando João. João podia dizer, eu sou o cara que fiquei do lado de Jesus. Eu vi o mestre. Eu estive naquele momento, naquela outra situação, e etc, etc, etc. O segundo personagem é Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Filho de Maria. E ele começa o evangelho dele, na sua carta, né, de Tiago, que leva o nome dele. Eu, Tiago, servo. Ele usa a palavra no grego doulos, aquele que se entregou por completude. Eu me entreguei totalmente. E ele usa a palavra Kyrios, aquele que é o Senhor da minha vida. Ele podia ter começado, eu sou irmão de Jesus, joguei bolinha de gude, soltei pipa com ele, eu brinquei com ele, conheci ele desde pequeno, e a gente brincava de esconde-esconde, e ele sempre trapaceava, ficava invisível, né? Aquela vez que ele poderia contar tantas coisas, Jesus nunca fez isso, tá, gente? Mas ele começa a carta dizendo, eu, servo do Senhor Jesus Cristo. E outro é Paulo. Cara, Paulo teve uma experiência cara a cara com Jesus. Cara a cara, Jesus se manifestou a ele. Apareceu para ele. E faz uma pergunta, por que você me persegue? E ele fala, não, estou perseguindo esses crentes chatos. Eu estou perseguindo essa igreja coach, estou perseguindo essa igreja. Não, quando você persegue tudo isso, porque o mesmo Paulo vai escrever em Filipenses, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Tá? Mas quando ele fala isso, Jesus fala assim, não, você está perseguindo a mim. Ele poderia dizer, eu, Paulo, aquele que encontrou Jesus na estrada de Damasco, eu fui comissionado. Tanto é que quando ele vai para Jerusalém, no capítulo 19 de Atos, ele poderia falar assim, peraí, o que vocês estão pensando? Quem me chamou foi o próprio Jesus. Ele fala, não, Pedro, tá, deixa eu explicar o que aconteceu. Ele vai contando. Esse João que é humilde para dizer, eu, João, irmão de vocês, eu, João, que caminha ao lado de vocês. Então o mundo precisa de homens e mulheres cheios de experiência com Deus.
É o que o John Stott vai falar, Spurgeon vai falar, outros pregadores, Jonathan Edwards vai falar. Martin Lloyd Jones e o Jonathan Edwards vão dizer as mesmas coisas parecidas. Eles falam assim, olha, se vocês me derem 10 homens cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, eu mudarei, no caso de Jonathan Edwards, toda a América do Norte. Homens cheios do Espírito Santo, com caráter como João teve, que com experiência com Deus. Eu e você precisamos buscar a nossa experiência com Deus. Não é a experiência do pastor X, do pastor Ambrósio, do pastor tal. É a minha experiência com Deus. É a minha experiência com Deus que tem que falar mais alto. Porque numa hora de provação, numa hora de situação inadequada, eu sei qual é a minha experiência com Deus. Isso faz toda a diferença. Inundados de conhecimento bíblico. Você pode dizer o que for desta casa, mas esta casa se preocupa com o ensino da Bíblia. Você pode, se você tiver paciência, pega um mês atrás, pega todas as mensagens que são pregadas aqui, pega todas as mensagens que são pregadas na quarta-feira, pega todos os estudos bíblicos, está tudo no YouTube, está lá. E você vai ver se a nossa preocupação, por quê? Porque nós entendemos que uma igreja forte na palavra, e não é para vocês ficarem aqui não, meu amado. Se vocês ficarem aqui até arrebatamento, eu vou gostar, tá? Mas se tiver que sair, saia, porque Deus está abrindo uma porta onde você vai ser bênção. Não saia por sair. Não saia atrás do pastor da onda. Pastor mais bonito que eu vai ser difícil achar, mas está aparecendo uns aí, né, novos, tá? Mas saia porque Deus te deu uma convicção. E como é que eu vou ter essa convicção? Conhecimento bíblico. O que tem de pessoas com medo do inferno, o que tem pessoa que não tem certeza da salvação, o que tem pessoa que não consegue lidar com coisas pequenas porque não tem conhecimento daquilo que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia, eles conhecem o Salmo 91 para espantar mal olhado, parente chato. Tá? O Salmo 121 para fazer viagem, e não cair em multa, e não cair em blitz. É verdade. Parece que nós mistificamos a Bíblia e deixamos de fazer dela um instrumento de conhecimento, de crescimento, que possam viver uma simplicidade dos valores. Essa simplicidade dos valores, meu amado, não significa você ter a mentalidade que o petismo pregou no século XIX, até quase chegando no século XX. Principalmente quando toda a Europa, até 1900 e pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, 1914, eles pregavam uma mentalidade que aqui nós vamos sofrer, mas lá nos céus vamos ter rua de ouro. É uma verdade. É uma verdade. Mas a minha vida com Deus começa aqui agora. Então, a teologia da prosperidade tem coisas bíblicas e coisas verdadeiras. Só que nós não podemos tirar Deuteronômio 28, os primeiros versículos. Eu quero ser bendito na cidade, eu quero ter uma boa conta bancária, valores meus, eu vou poder emprestar, não vou pedir emprestar. Quem que não quer isso? E Deus prometeu, mas o versículo 1 e 2 fala, se propuserdes no vosso coração ser santo, seguir os meus mandamentos, ter bom senso e viver o que minha palavra fala, então aí eu colocarei. Então, aos 90 anos de idade, João exilado por causa de sua fé, o que João diz estar fazendo em meio a todo aquele sofrimento? João adora com perseverança e João adora no Espírito. Versículo 9 ainda nós estamos. Só no versículo 9, hein? Aos 90 anos, diante de todos aqueles sofrimentos, você não vê ele começando a carta. Eu, João, esquecido nesse mundão. Ele não começa a carta. Ele já começa dizendo, felizes serão aqueles que vão ler esta carta. Domingo passado nós pregamos o versículo 3 do capítulo 1, tá? Se você quiser fazer um link, está lá no YouTube. Então eu falo muito sobre isso, as palavras no grego que foram usadas ali. Então João, ele traz isso à existência, ele vai dizer de uma forma muito tremenda. Então que lição para nós cristãos evangélicos? Temos tantas coisas e tantas opções ao mesmo tempo, mas não estamos vendo um cristianismo do primeiro século. Quem aqui não gostaria de ver milagres? Quem aqui não gostaria de ver o pastor, eu, ou você, orando por um paralítico, e não precisa ficar gritando e fazendo, levanta, empurra o cara, não, dizendo levanta e anda no nome de Jesus. Quem aqui não gostaria de ser proibido pela saúde, de passar em frente aos hospitais, porque a sombra dele estava curando os doentes? Quem aqui que não gostaria disso, meu amado? Por que a igreja perdeu isso? Será que a igreja não trouxe a humanização? Eu falo, se hoje um pastor ou uma pessoa for usada tremendamente, vão querer fazer selfie.
E quando ele voltar, vai aparecer a foto dele grandona assim. O homem que Deus usou, né? Tá bom assim, Augusto? O homem que Deus usou, né? Vão colocar lá embaixo, e no nome de Jesus. Essa é uma verdade, não é uma crítica, é uma verdade. Então vamos voltar ao primeiro amor, mas colocando Jesus como autor desse amor, como o centro desse amor. Como é que eu faço isso, pastor? Gratidão. Recebeu o teu salário no final do mês? Vai pagar as contas? Não fala, eu estou pagando esse boleto. Não precisa chegar lá na lotérica, ou se você paga online, né? Eu ainda sou do tempo antigo, tá? E diz assim, moça, eu estou pagando aqui em nome de Jesus. Não precisa dizer isso. Mas no teu coração você pode dizer, Senhor, eu te dou graças. Gratidão, meu amado, é o começo da caminhada cristã. Os rabinos messiânicos, principalmente, os ortodoxos também, eles falam o seguinte, que prosperidade é ter gratidão. É ter gratidão. Agradeça. Mesmo aquelas contas que você não conseguiu pagar. Deus, eu te agradeço, mas tenha misericórdia de mim. Ué, Abacuque apresentou suas dificuldades, Ezequiel apresentou suas lutas, Daniel apresentou as suas demandas. Nós também podemos apresentar no Senhor. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu peguei a palavra no grego, que é a palavra conhecida, logos, mas dentro desse contexto, meu amado, quem já estudou grego comigo sabe que você tem que ver o que vem antes, o que vem depois. Dentro desse contexto, logo, então eu coloco nesse contexto, o Filho que Jesus se fez homem para ser o nosso mediador. Por isso que João, quando escreve o Evangelho, ele fala assim, o Logos, no original, o Logos se fez carne. Logos et sark, né? O Logos se fez carne. Esse Logos é o Senhor, uma referência ao Senhor Jesus. Antes que você diga, que você lê um livro de um teólogo, Logos é uma palavra grega helenista. Sim, é uma palavra grega helenista. É a mesma coisa de você tentar explicar algo, hoje usando um smartphone, né? Eu estava brincando com a Ângela que tem muitos crentes como o Waze, né? Nós fomos sair e o Waze fala assim, a 200 metros vire à direita. Aí, eu sei um caminho melhor. Ué, então por que ligou o Waze? Né? Mas nós somos assim, Deus está falando a 200 metros, vire à direita. Não, eu sei um caminho. Nós sempre achamos que sabemos algo melhor. Nós nunca queremos ouvir e seguir exatamente o que Deus está falando. Então, Logos é isso. Logos é o Senhor Jesus. Meu amado, se Deus permitir, nós vamos continuar em Apocalipse. Se nós continuarmos em Apocalipse, nós vamos aprender uma coisa que eu já vou adiantar com vocês, caso domingo que vem, Deus, durante a semana, trabalhe outra coisa no meu coração. A igreja precisa voltar a entender o papel da Trindade. A igreja precisa voltar a entender o que é Deus Pai, o que é Deus Filho e o que é Deus Espírito Santo. Porque parece que o Espírito Santo, eu já falei isso em algumas mensagens, as pessoas, o Espírito Santo é um vento, é uma pomba, é um fogo. Não, é uma pessoa que esteve lá no Gênesis 1, quando Deus falava, haja luz, ele chocava as palavras de Deus. No hebraico a palavra é chocar literalmente. Ou, para nós, a palavra hayala, ou dabar, né, que é trazer a existência. Depois, ele vai usar muito a palavra dabar, trazer a existência. Então, qual que é o papel do Espírito Santo? Trazer a existência. Então, quando falarmos sobre o Logos, Jesus, eu te pergunto, antes de passar para o próximo slide, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Meu Senhor e Salvador. E aí? Você sabe o que é a palavra Senhor? Significa que você deveria estar consultando a Ele. E é por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Aí eu concordo com o Benny Hinn, com aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo. Então, é como se ele falasse, Silas, olha, você tem que me consultar e eu vou deixar o meu Espírito, tá? ou o Espírito Santo, para você entender melhor, tá? E Ele vai te ensinar todas as coisas, todas as dúvidas você pergunte para Ele. Não ficar, Espírito Santo, eu vou para a direita, para a esquerda, não é isso. Mas faça assim, Espírito Santo, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Nós precisamos entender essa verdade. Amanhã, 5h38, o sol vai nascer. Segunda-feira. Dia 23. 5h38. Sabe o que vai acontecer? Vocês sabem. As misericórdias do Senhor serão renovadas. A justiça e a bondade do Senhor vão começar a me seguir, mesmo que você ainda esteja na cama. Talvez vai estar, Silas, acorda, está na hora. Eu vou estar correndo lá no Irapuru, tá? Então, olhar para isso e dizer, Senhor, entrego esse dia nas tuas mãos. Quando nós olhamos para isso, então Ele é aquele que é e o que era
e o que há de vir. João vai deixar claro isso. Apocalipse, João fala assim, ó, é o que era, porque eu estive com ele, eu vi. É o que há, porque ele está trazendo à existência agora uma palavra, e ele está dizendo o que vai acontecer lá. Então, meu amado, quer saber o final? O Apocalipse fala. Não há tempo, época, espaço ou idade para os quais Deus não esteja, ou não seja adequado a ele. O mesmo Deus de Abraão, no deserto, numa vida de beduíno, é o mesmo Deus meu e seu, no seu veículo, talvez te levando para algum lugar. É o mesmo Deus que foi adorado no deserto. É o mesmo Deus que Davi tocava a harpinha. É o mesmo Deus que você pode ligar no seu smartphone, da sua JBL, no seu carro, um louvor, uma adoração. E num trânsito, às vezes caótico, poder dizer, Senhor, eu te amo. E deixar aquela música falar contigo. Por isso, selecione bem as músicas. Deixar aquela música falar contigo. É o mesmo Deus. E é isso que João está falando. E João também vai dizer, é aquele que do trono age pelos sete espíritos. E aqui essa expressão sete espíritos é uma questão de totalidade. Não é exatamente que Deus tem sete espíritos, mas é uma questão de totalidade. Então não há necessidade, problema, dificuldade ou sofrimento para os quais ele não tenha forças e recursos. João vai entender isso, João vai colocar isso de uma forma tremenda. João vai dizer, Igreja Monte Hebron, não há necessidade, não há problema, não há dificuldade, não há nada que ele não esteja no controle. Nessa semana, né, a Ângela passou a semana inteira assistindo o congresso. Ontem teve um congresso lá nos Estados Unidos, ela passou assistindo. E uma das coisas que a gente percebe, meu amado, principalmente no judeu messiânico, é a convicção de que o mesmo Deus que teve com ele se levantando contra a nação do Egito, o mesmo Deus que quando Roma perseguiu, é o mesmo Deus que está presente hoje. Talvez essa convicção nós precisamos ter. A certeza, e é isso que o João quer despertar. João quer que, através da carta do Apocalipse, eu e você possamos entender essa grande verdade. Então, ele é Jesus Cristo, ou seja, a testemunha fiel, o sacrifício perfeito que aplacou a ira de Deus, o soberano Senhor dos senhores. Não há outro mediador. Maria teve o seu papel, Maria foi importante, Maria segurou Jesus no colo, mas ela não é mediadora. Ela não é intercessora. Pastor X ou Y, ou Papa que for, ou o santo consagrado por quem quer que seja, não é o mediador. Hebreus, se você tem dúvida, leia o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um esclarecimento de quem é o mediador. João fala isso, ele é a testemunha fiel. Que testemunha fiel? A palavra testemunha fiel aqui é aquele que está fazendo um testemunho em defesa. Aonde que João está se referindo que ele está? Porque João começa a usar isso a partir do capítulo 4. Capítulo 4, João é arrebatado. João está vendo Jesus dizendo, Deus, olha o Silas aqui, ó. Cara bonito, né, Gusto? Olha o Silas aqui. Mas ele, ó, ele clamou pelo meu nome. Ele me aceitou como seu Senhor e Salvador. Ele teve algumas dificuldades, mas olha só aqui, ó. Ele sempre procurou ter temor, ele se arrependeu. Ele sempre me buscou, ele procurou viver uma vida. Ele pediu a ajuda do Espírito Santo. Olha aqui, é isso que ele está fazendo. Como? Não vai ser talvez desse jeito, mas João viu isso. Tanto é que o próprio Jesus, a partir do capítulo 4, vai ter uma parte que eu acho linda. Quando, de repente, alguém começa a clamar, Jesus fala assim, ó, espera um pouquinho, João fala, mas que barulho é esse? Esses são daqueles que estão esperando que a justiça seja completa. E eu só estou esperando o número do que vão ser salvos nesse período. Quem é tribulacionista, vão dizer que é no período da grande tribulação. Sabe o que Jesus está falando? E eu espero que aqui seja verdadeiro o que eu vou falar. E ele está dizendo o seguinte, olha, bom, da Monte Hebron, tá, nossa, legal, da Monte Hebron vai subir todo mundo, não ficou ninguém de fora. É isso. Eu sei quem vai subir. Não é uma questão de calvinismo. É uma questão que ele conhece o amanhã, porque ele é a testemunha fiel e por isso que ele pode interceder pela minha vida e pela sua vida. Então, pela fé, nós precisamos de dia a dia, momento a momento, buscar o cuidado divino nas manifestações do conselho. Aqui ficou bem católico apostólico, né? Santíssima Trindade. Mas a Trindade é santa e nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar o conselho de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, pastor, antes que você fique com dúvida, mas na hora de orar eu faço confusão, meu amado. Em nome de Jesus.
É Ele que vai assinar, é Ele que vai apresentar, Ele que é o gerente da nossa conta, Ele que vai ser o nosso advogado. Então, às vezes, tem um momento que para que eu oro? Não caia nisso, porque isso é religiosidade. Mas você pode, Deus, Pai, eu te louvo porque tu criaste todas as coisas para a minha vida. Jesus, eu te louvo porque tu morreste naquela cruz por mim. Tu és meu Senhor e meu Salvador e eu te aceitei. Espírito Santo, eu sei que o Senhor habita no meu espírito. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor habita no meu espírito. E eu sei que aquilo que Paulo fala, que dia a dia o Senhor quer criar a imagem de Cristo Jesus em mim. Então eu não sei como, mas eu quero viver esse sobrenatural. Isso é, nós tomamos posse da verdadeira Trindade. A carta da prisão revela o cuidado divino. Apocalipse revela o cuidado. Por isso que domingo passado eu falei que a carta do Apocalipse, num verdadeiro cristão, gera adoração e não medo, porque ele vai saber quem é o Deus. Então, o que eu quero profetizar na minha vida e na sua vida? Amado, que Deus amoroso e cuidadoso, que derrama do seu trono sobre nós todos os recursos de que precisamos para sobreviver e perseverar até o final, e que graciosamente restaura a nossa paz com Ele, uns com os outros e em nós. Essa é a oração que eu quero fazer durante a semana pela sua vida, colocando diante do Senhor, para que seja uma semana onde você possa sentir o amor cuidadoso de Deus, o cuidado sobrenatural de Deus. Abaixe a sua cabeça, meu amado. Eu não sei qual parte da mensagem falou o teu coração, mas eu quero que ela seja, que aquela parte que falou, você realmente possa dizer, Senhor, desenvolva isso no meu coração. Eu posso ter lançado a palavra, mas quem vai operacionalizar a palavra é o Senhor na sua vida. Então você pode vivenciar e você pode trazer em oração. Você não precisa crer muito, viu, meu amado? Porque eu estou crendo por você. Que essa semana o amor de Deus, o cuidado de Deus, vai trazer todo o recurso que você precisa, vai te perseverar graciosamente, vai restaurar a paz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero declarar essa oração profética da semana, e eu quero pedir que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em cada coração, Senhor. Levante a existência, que essas palavras, e o estudo de hoje de manhã também, Senhor, possa nos levar a estarmos alinhados, conectados com toda verdade espiritual, em nome de Jesus. Amém?